Flamengo está na semifinal da Libertadores. O jogo contra o Estudiantes na Argentina foi para machucar os corações rubro-negros, mas no fim, tudo bem. A emoção começou por causa do Rossi e virou alívio por causa dele também. Há muitos sentimentos numa única imagem. Frustração, raiva, lamentação, culpa. Eu sei que quizás errei, mas a posição de goleiro é assim. Quando eu errar, é gol. Mas, porém, contudo, todavia, há outros sentimentos numa única imagem. A gente vai falar desses daqui a pouco. La Plata, a cidade das noites vermelhas, produzidas pelos torcedores do Estudiantes antes dos jogos. Do outro lado do estádio, a torcida do Flamengo chegava na mais absoluta... Tá super tranquilo, a gente veio de comboio lá de Buenos Aires. A gente tá se sentindo seguro aqui na Argentina. Mas o que foi tranquilo para a torcida não foi para o time. Um homem imitou um macaco em direção aos atletas. O episódio mais grave aconteceu na chegada ao Estádio Uno, aqui em La Plata, quando torcedores do Estudiantes jogaram pedras no ônibus do Flamengo. A vidro estilhaçado, janelas quebradas. Pedras grandes chegaram a atingir o banco. Ninguém ficou ferido. O ônibus onde estavam os jogadores não foi atingido. O que vinha atrás, com funcionários, sim, ninguém se feriu. Fico triste por isso, porque pode acontecer coisas que podem machucar muitas pessoas. Mas, tirando isso, a gente sabia que vinha certamente para uma batalha. Apesar da atmosfera de um estádio lotado e da estratégia adversária, o Flamengo não sofreu a esperada pressão inicial. Ao contrário, foi somando chances. Com Saúl 2 vezes, uma na trave, a outra raspando a trave. Estava tudo sob controle até os segundos finais do primeiro tempo. Quando a bola quicou para um Benedetti, quase sem ângulo, acertar. E Rossi aceitar. É difícil também virar aquela cabeça, né? O goleiro tem que ser muito forte mentalmente, porque a gente não pode errar. Eu me cobro muito pelos erros que eu posso cometer. Até porque tinha todo um segundo tempo pela frente. Estudiantes por um gol para se classificar. E ele até saiu. De uma bola que começou no goleiro e terminou com o mesmo Benedetti encobrindo Rossi. Para os rubro-negros, os segundos seguintes pareceram horas até o juiz anular o lance. Eu dou uma travada para deixar ele em impedimento, mas quando o árbitro não levantou também eu fiquei na dúvida, torcendo para que se confirmasse o que eu estava imaginando. Alívio do Flamengo, que criou pouco para empatar. 1-0, 2-2 na soma do confronto. O ápice da emoção estava reservado para depois e seria caprichado. É que os roteiristas do futebol adoram reviravoltas. Herói e vilão do tempo normal acabariam trocando de papéis no mesmo cenário. Rossi tinha uma certeza. Quando eu vi os pênaltis, ele veio falar para mim. Eu falei para Felipe que, além do erro, eu ia defender pelo menos um pênalti. No sorteio, Jorginho, a novidade da escalação, abriu a série. Ele fez. O Estudiantes também. Luiz Araújo, gol do Flamengo. A vez de Benedetti, protagonista com a bola rolando. Rossi cumpriu a promessa. Carrascal ampliou para o Flamengo. O Estudiantes acertou o segundo. Léo Pereira fez o quarto rubro-negro. As cacibas do Estudiantes na bola. Deu Rossi pela segunda vez.
Numa noite, em seu país, o argentino viveu os dois lados, o erro e a redenção. Possibilidade de ajudar o time na definição, na disputa do pênalti. As manchetes de amanhã serão: o Flamengo passa mais alguma coisa, né? Sempre tem. Mas a verdade é que a manchete é só uma: o Flamengo está na semifinal. Agora pela frente o Flamengo tem outro argentino, o Racing. Esperando que, mais uma vez, os melhores sentimentos possam caber numa única imagem. Herói é o que fica, né? Agora eu quero falar sobre Léo Pereira. Além de ter jogado muito durante o jogo, olha o pênalti que esse cara bateu, gente. Parece que bateu uma falta, né? Lá na gaveta, no alto, ainda disse que foi mais ou menos ali, ironizando com a reação do torcedor. Léo Pereira, que cobrança foi essa? Olha lá. Ninguém pegaria essa bola. Tá maluco, parabéns. Vamos lá. Independente de qualquer coisa, nós estamos na semifinal. O Flamengo se classificou, está na semifinal. Ah, Flazoeiro, mas o Flamengo chega à semifinal, como diz no jargão popular, aos trancos e barrancos. Sim, concordo. O Flamengo ainda não teve uma linda atuação, uma excelente atuação na Libertadores. Não teve. Se você pegar as piores atuações do Flamengo sob o comando do técnico Felipe Luiz, todas elas são durante a Libertadores da América. Aquela atuação horrorosa contra o Central Córdoba no Maracanã, que a gente perdeu o jogo na fase de grupos, que quase se complicou. Uma atuação muito abaixo contra o Deportivo Táchira, tanto na Venezuela como também no Maracanã. Mas independente de qualquer coisa, o que eu quero dizer é o seguinte: o Flamengo está classificado e nós, torcedores rubro-negros que amamos o Flamengo, nós temos que comemorar. Ontem eu falava sobre isso na minha rede social. Cara, o Flamengo vai fazer 130 anos agora, dia 15 de novembro. 130 anos. Em 130 anos, se eu não me engano não, com certeza, é a 7ª vez que o Flamengo chega a uma semifinal de Libertadores. Então nós, torcedores do Flamengo, nós que amamos o Flamengo, temos que comemorar. Nós temos que ficar felizes. O Flamengo chegou na semifinal em 81, em 82, em 84, em 2019, em 2021, em 2022 e agora, 2025, é a 7ª vez que o Flamengo chega. Então, gente, nós, torcedores rubro-negros, nós que amamos o Flamengo, a nós cabe o quê? Comemorar. Só que o que eu vejo é o seguinte: uma parte da imprensa, uma parte dos colegas jornalistas que só querem ficar ali fomentando o ruim. Ah, porque jogou mal. Ah, porque a atuação. Ah, porque isso. Cara, a atuação foi péssima. A atuação foi horrorosa. Felipe Luiz, aprende com o erro e não erra mais. Aprende com o erro. Poderia ter resolvido o jogo no Maracanã, poderia ter ganho o jogo no Maracanã, ganho largo assim, ó. Ganho pra chegar aqui amanhã e jogar com o time ontem e jogar com o time reserva. Poderia, mas eu não vou ficar aqui também chorando leite derramado. Cara, eu vi torcedores do Flamengo com um comportamento como se o Flamengo tivesse sido eliminado. Parecia que o Flamengo foi eliminado e o Flamengo se classificou. Então, gente, eu vou dizer uma coisa. Não caiam nesse jogo sujo, nessa covardia. Sabe por quê? No ano de 2023, o Boca Juniors chegou na final da Libertadores. O Boca Juniors nas oitavas de final classificou nos pênaltis, nas quartas de final classificou nos pênaltis, na semifinal classificou nos pênaltis e perdeu para o Fluminense na final na prorrogação. O Boca Juniors, ele empatou todos os jogos. Todos! O Boca Juniors empatou todos os jogos. Chegou na final. Cara, não é como você chega, é você chegar. Agora, se o Flamengo vai jogar contra o Racing, se vai empatar no Maracanã, vai empatar aqui na Argentina e vai jogar, vai ganhar nos pênaltis, irmão, eu só quero que ganhe. Eu só quero chegar na final. Eu só quero dia 29 de novembro estar em Lima, no Peru, para poder estar nessa final. E aí, se vai ser a LDU, se vai ser o Palmeiras, eu não sei. Mas eu quero ser tetracampeão. Até porque, cara, depois que você ganha, ninguém lembra da campanha. Ninguém lembra da campanha.
Ninguém lembra. Poucas pessoas falam que o Flamengo perdeu pro Emelec de 2-0 no Equador em 2019. Poucas pessoas falam que o Flamengo perdeu pro Peñarol de 1-0 em 2019 no Maracanã, na fase de grupos. Que o Flamengo se classificou ali ó, na ripa da berola para ser desclassificado. O que lembra é o quê? O título. O que lembra é o título e o que vale é o título. Então, gente, eu vou falar uma coisa aqui. Não caia nessa covardia, nessa coisa de querer diminuir o Flamengo sempre. É isso que eu percebo. Querem diminuir o Flamengo sempre. Ó, o Flamengo se classificou, mas ó, o Flamengo passou, mas sempre tem um mais, sempre tem um porquê, sempre tem um porém. Cara, nunca é lindo, nunca é bom, nunca é legal, nunca é bacana, nunca é comemora. Comemora, cara. Nós estamos na semifinal. E é isso, e é isso, e é isso. Você vê o São Paulo aí, pegou um adversário, não vou dizer fácil, porque a LDU tem a questão da altitude, mas pegou um adversário menos complicado, foi lá, perdeu de 2-0, ontem perdeu de 1-0 no Maracanã. Esse torcedor sim tem que estar revoltado. Esse torcedor sim tem que estar louco da vida. Mas agora nós classificamos, cara. Nós classificamos. Agora, é claro, tem erros que precisam ser corrigidos. Essa coisa do Flamengo não acabar com o jogo. Lá no Maracanã a gente poderia ter, no primeiro tempo, o Flamengo poderia, no primeiro tempo, ter acabado com o jogo. Primeiro tempo ali, ó, mete uns 3-4-0, acabou, não tem mais jogo. Você troca todo mundo no segundo tempo, troca 5 jogadores, poupa ali 5 jogadores, poderia ter feito assim, né? Poupado 5 jogadores pro jogo contra o Vasco e vir jogar na Argentina tranquilo, mas não fez. Então, esses aprendizados têm que ficar para uma semifinal, principalmente quando você vai enfrentar o Racing de Avejaneda. Esses aprendizados têm que ficar. E é claro, você corrige os erros, você ajusta os erros e segue, filho. Não tem mais agora, não comemorar, só reclamar, para com isso, mano. Faz isso não. Faz isso não, não faz isso não, não faz isso não. Não entra nessa rua escura não. Vai por mim. Não entra nessa rua escura. Você vai se prejudicar. Bom, mudar o assunto. Com a classificação, o Flamengo vai faturar 12 milhões e meio de reais, né? O Flamengo, com essa classificação aí, a Conmebol vai pagar uma premiação aí superior, né, a 12 milhões de reais, totalizando 12 milhões e meio, né? 2 milhões e 300 mil dólares, o que vai dar aí